Olá, nós estamos aqui na Rapel Consultoria e Assessoria com o técnico de segurança do trabalho, Luiz Cláudio, para aprendermos um pouquinho sobre a avaliação da temperatura no ambiente laboral. O equipamento utilizado é o medidor de estresse térmico e o Luiz vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá? Meu nome é Luiz Cláudio, sou técnico de segurança do trabalho. Nós estamos aqui hoje com um TGI 400, da Estuptec, que é justamente um aparelho para fazer a medição de estresse térmico de um ambiente de trabalho. Esse aparelho você consegue fazer medições tanto em ambientes internos quanto externos. O aparelho é constituído por um globo, assim como um recipiente onde você coloca uma água destilada para poder fazer a umidade do ambiente. O globo, que nós temos aqui na parte superior do aparelho, ele vai captar justamente a temperatura do ambiente, seja ela o sol radiante ou não, e vai transferir a mesma para o leitor do aparelho. O aparelho ele tem que estar justamente posicionado a uma altura superior a 1,20 m, para ele não pegar o calor que é refletido do solo, para não dar justamente a interferência nessas medições, justamente para não fugir da realidade do que o indivíduo está exposto. Aqui nós estamos fazendo aqui, após a calibração do aparelho, por um determinado período, e nós temos aqui já as temperaturas do globo molhado, a temperatura úmida e a temperatura seca. Como podem ver, temperatura úmida e a temperatura seca. Quando você aperta o modo mod, ele vai justamente para a temperatura de globo e a temperatura úmida. Esse modo novamente, nós já temos o WBGTI e o WBGTO. Após a coleta desses dados, nós vamos justamente para a NHO 06, para nela termos base de qual vai ser a referência usada para esforço físico, para sabermos se essa medição, se o local ela está propício à atividade ou não do trabalhador. Pessoal, então para a gente dar continuidade, eu mostrar os cálculos para vocês e as referências, é importante que eu apresente para vocês aqui a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, a NHO 06. A Fundacentro ela é uma fundação do governo federal vinculado à Secretaria do Trabalho. Então nós temos aqui o cálculo do IBU-TG. O IBU-TG é um índice de bulbo úmido termômetro de globo, a sigla, E existem dois cálculos, o da letra A, IBU-TG igual a 0,7 TBN mais 0,3 de 3G para ambientes internos ou externos sem carga solar direta. E para ambientes externos com carga solar direta, o IBU-TG vai ser 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Sabendo que já encontramos esses valores lá no cálculo, no exemplo que fizemos prático, que acabamos de mostrar. A norma também vai trazer aqui no quadro 1 a taxa metabólica em função do tipo de atividade desenvolvido. Então, se o trabalho e a atividade ela é desenvolvida sentada ou em pé, e aí existem alguns critérios aqui que vão ser observados para encontrar aqui a taxa metabólica em quilocaloria por hora. Em pé, em movimento, etc. Aqui eu trago um exemplo prático que realmente aconteceu de um trabalho de instalação, montagem de cabos, passagem de cabos, montagem de centrais, onde a taxa metabólica ela foi considerada trabalho leve com corpo de 351
e aí fizeram 6 medições. A primeira medição, aí tem aqui todos aqueles valores que vocês já sabem, então, como encontramos, e o cálculo do IBU-TG, né, a partir desses valores. Então, só para ficar um pouquinho mais claro sobre como proceder o cálculo do IBU-TG, neste exemplo aqui nós vamos considerar que o ambiente era interno ou um ambiente externo sem carga solar direta. Então, aqui vamos pegar esse exemplo aqui para fazer esse cálculo aqui. Então, o IBU-TG vai ser igual a 0,7 vezes o TBN de 26,1 mais, vou passar um parênteses aqui, 0,3 TG, que é 37,9. Então, resolvendo isso daqui, encontramos então o valor de 29,7 graus Celsius. Faremos isso aqui então para todas as 6 medições, para posteriormente encontrar o IBU-TG médio. Então, encontrou lá 29,7, considerando todos aqui, como falei, a taxa metabólica de 351. Então, 29,7, 28,4, 28,3, 28,5, 28,1 e 27,2. Então, é importante lembrar que esse ensaio, a metodologia utilizada foram que as medições, elas foram feitas no intervalo de 10 minutos entre cada uma. E aí, lá na fórmula, vocês vão ver que a gente tem que pegar cada índice encontrado, multiplicar por esse tempo e dividir por 60. Lembrando que, vamos lá na norma só para ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui, a média IBU-TG médio, ele vai ser uma média ponderada das condições de ensaio. Então, cada IBU-TG daquele multiplicado por 10, né, tendo em vista que foi a exposição. Então, TI, tempo total de exposição na situação térmica I em minutos, no período de 60 minutos corridos mais desfavorável. E lembrando que a soma dos tempos todos tem que dar os 60 minutos, porque é esse 60 que está aqui descrito na norma. Então, a gente vai pegar cada um, multiplicar por 10, né, para aquele caso específico, dividir por 60, e então vamos encontrar aqui o valor de 28,4 graus Celsius para o IBU-TG deste exemplo. Importante lembrar que aquela taxa metabólica, ela também foi uma média ponderada em função da taxa metabólica encontrada no quadro, né, daquela atividade naquela situação, vezes o tempo que esse trabalhador ele ficou exposto, dividido por 60, encontrando também uma média, uma taxa metabólica média ponderada no tempo em quilocaloria por hora. Então, no quadro 2, a gente vai encontrar os limites de exposição ocupacional ao calor. O valor, então, de 28,4 que encontramos, nós vamos verificar, sendo a nossa taxa metabólica de 351, né? Vamos considerar aqui esse 350. A taxa, o IBU-TG máximo, então, ou seja, o permissível, ele seria de 26,7, e tendo o nosso exemplo aqui encontrado um IBU-TG de 28,4, a gente percebe então que essa atividade ela está insalubre, né? Precisando então de correções para que ela deixe de ser insalubre, as ações que já sabemos dentro da hierarquia das medidas de controle que devem ser estabelecidas, né? As ações necessárias para que isso seja minimizado, seja reduzido e talvez anulado. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a Richard e toda a equipe Rapel. Obrigada. Até a próxima.